Salve, salve, meus amados alunos do curso de Controle de Qualidade em Laboratório de Análises Clínicas da WJ Quality. Iniciando mais uma aula de número 13, e com um tema importantíssimo e pouco visto, pouco implantado nos laboratórios de análises clínicas, que é a análise de impacto retroativa, ou análise retroativa de impacto. E nesse tema você vai entender o que é essa análise, o porquê, a importância dela e como ela vai trazer mais qualidade para o seu laboratório, para os resultados dos seus pacientes. Veja você que em alguns momentos acontecem problemas no equipamento do seu laboratório, ou você detecta um problema de controle, e você faz o controle uma vez por dia, digamos, e aí você teve um problema no controle, mas em que momento que esse problema aconteceu? Será que as minhas amostras anteriormente liberadas não foram impactadas? O meu equipamento deu problema 5 horas, mas será que 30 minutos atrás, 20 minutos, eu já não tive amostras impactadas, antes de o equipamento parar ou flagar esse problema aí pra gente? Então a análise retroativa de impacto vai trazer esse olhar retroativo, para garantir que você não liberou nenhuma amostra aí alterada, falsamente normal ou falsamente elevada. Então eu espero que vocês gostem dessa aula, ela está super didática, traz planilha pronta para você implantar, traz uma revisão de alguns outros temas que a gente já viu durante o curso também. Eu espero que você aproveite e implante esse processo no seu laboratório. Bora para os slides. Vamos então iniciar na nossa aula número 13, do curso de Controle de Qualidade em Laboratório de Análises Clínicas da WJ Quality, e falando hoje sobre esse processo que é tão importante e pouco conhecido, pouco usado nos laboratórios de análises clínicas, que é a análise de impacto retroativa ou análise retroativa de impacto, tá? Então, pessoal, o que é análise retroativa de impacto? É um processo, é um procedimento que me permite verificar se os resultados que foram liberados em um determinado momento, antes de um problema, sofreram impacto. Então, eu olho para trás, para resultados que já foram liberados, faço uma análise para saber se esses resultados sofreram algum impacto. Por quê? Porque em algum momento pode ter acontecido um problema, e quando você detectou aquele problema, já podem alguns resultados terem sido liberados com alguma interferência. Eles já podem ter sofrido impactos. E para isso que existe esse processo de análise de impacto retroativa. Professor William, quando é que a gente precisa fazer essa análise? Em quais situações? Em 2 situações. Primeiro é quando eu tenho um problema no equipamento. Então, digamos que você está rodando ali sua rotina e às 4h30 da tarde o equipamento parou a rotina, apareceu um flag, uma mensagem, ou então você começou a perceber os resultados zerados ou sem da leitura, algum problema. Beleza? Geralmente o que é que se faz? Corrige o problema, passa um controle e continua. Só que você entende que um pouco antes ali de ter parado, alguns resultados já podem ter sofrido impacto. Então essa é a primeira situação, quando a gente tem problema no equipamento, problema que podem ter impactado na análise, E o segundo é quando eu tenho um problema no meu controle de qualidade. Exatamente, eu vou analisar ali meu controle de qualidade e aparecer um erro sistêmico, Um erro que pode, ali naquele momento que eu fiz, eu detectei, mas eu não sei em qual momento que o meu sistema analítico perdeu a estabilidade. Eu não sei em qual momento que o meu equipamento, ou a minha alíquota, ou a minha calibração, o meu reagente, ele realmente iniciou o problema. Tá bom? Então vamos lá, que agora a gente vai explicar bem direitinho um a um, e o que fazer, como analisar, tudo bem direitinho, mastigadinho para você que é aluno aqui do curso da WJ Quality. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais a primeira situação. Como é isso, professor? Quando eu tenho um problema no equipamento. Então imagine que você está na sua rotina e quando é 5 horas da tarde, o seu equipamento ele apareceu uma mensagem de erro e parou de liberar as amostras.
Digamos que deu uma mensagem lá de problema de bomba, ou na aspiração, ou no reflectômetro, na leitura, mas ele parou. Beleza, 5 horas da tarde apareceu a mensagem. Tranquilo. Geralmente o que é que se faz? As pessoas chamam o técnico, a pessoa ali responsável por consertar o equipamento, a pessoa conserta, aí ele diz, pronto, já detectei o que era, foi um problema aqui de pressão, ou foi um problema no luminômetro, sei lá, um exemplo desse. E aí passa o controle para ver se realmente normalizou, segue com a rotina liberando. Só que você concorda que as amostras liberadas um pouco antes desse problema, tipo 4h40, 4h50, 4h30, elas podem ter sido impactadas antes de o equipamento parar? Exatamente. E são essas amostras que eu preciso analisar. Fazer as análises nessas amostras pouco antes de o problema ter sido sinalizado. Isso é análise retroativa de impacto quando eu tenho um problema no equipamento, tá? Nós vamos ver passo a passo como fazer isso. E a outra situação é quando eu tenho um problema no controle de qualidade. Para deixar mais fácil de entender, né? Eu vou mostrar para vocês aqui bem direitinho como eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem, tá bom? Para ficar mais didático. Acredito que vocês que são alunos do curso, né, já viram aula de regras de Wesker, gráfico de Levy-James, já viram tudo isso, né? A especificação na qualidade que a gente vai ver, então eu não vou entrar muito nesse assunto para a aula não ficar muito comprida. Mas aqui é o primeiro dia, um exemplo de um ensaio que eu estou usando 2 níveis de controle por dia. Então no primeiro dia aqui, 2 níveis dentro, só relembrando, aqui é dentro da média esse espaço, e esse espaço até o nível 2 é ultrapassando um desvio padrão que eu posso ter quando eu uso média própria, né? Valor de referência próprio. Tranquilo, então até aqui está ok. No meu primeiro dia está ok, no meu segundo dia os 2 níveis estão ok, no meu terceiro também, no quarto também, no quinto também. Até aqui está ok, ou então está ok esse. Porém, no meu sexto dia, eu tenho um erro sistemático representado pela regra 22S, as regras de Westgard, que são 2 resultados consecutivos ultrapassando 2 desvios padrão do mesmo lado da média. Isso aqui, você concorda que é um problema. E provavelmente, se eu passar minhas amostras com esse problema, provavelmente elas vão estar aumentadas, os resultados aumentados. Só que geralmente a maioria dos laboratórios realizam análise do controle de qualidade uma vez ao dia. Então imagine, geralmente quando é hospital fazem 2 vezes ao dia, né? Um intervalo de 12 horas. Mas digamos que o seu faça a cada 24 horas. E aí você concorda, digamos que 7h30 da manhã você faz esses controles e ele apresentaram esse problema. Beleza. O que é que se faz na maioria dos laboratórios que não tem esse processo implantado de análise de impacto retroativo? Eles vão analisar o que foi, aí descobriram, não, foi um reagente que contaminou. Troca o reagente, recalibra, os resultados voltam para a média, voltam para o normal e ele continua a liberar a rotina normalmente, né? Só que você concorda que 7h30 da manhã foi o momento que eu detectei essa não conformidade, certo? Pronto, só que você concorda que eu não sei em qual momento foi que esse sistema analítico, que é o equipamento, que é todo o equipamento junto com o reagente, eu não sei em qual momento foi que aconteceu o problema, porque 7h30 do dia anterior eu tinha feito os controles. E eu tenho um intervalo de 24 horas aqui, que essa estabilidade se perdeu e eu não sei em que momento foi. É aí onde eu tenho que fazer análise retroativa de impacto. Quando eu tenho um problema na minha análise de controle, que ele representa um erro sistemático, que não é uma coisa aleatória, que eu só repito o controle e era ali que eu estou com problema, mas é algo que realmente pode ser sistemático, eu tenho que olhar para os resultados anteriores que foram liberados, porque eu não sei em qual momento, nesse intervalo de 24 horas, em qual momento que o meu sistema analítico, que é o meu equipamento, o meu reagente, eu não sei em qual momento houve o problema. Então, pode ser que na tarde anterior, digamos que seu laboratório trabalhe até 6 da noite.
Então pode ser que os resultados de 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, 4 horas, 5, eles tenham sido impactados. Pode ser que esse problema aconteceu 1 da tarde, você fez o controle do dia 5 aqui, 7h30 da manhã. Rodou pela manhã, beleza, mas pode ser que 1 da tarde aconteceu uma contaminação, uma amostra contaminou um reagente, e os resultados de 1 da tarde até 6 foram comprometidos e impactados, né? Como é que eu descubro isso? Somente com o processo de análise retroativa de impacto. Se você não tem isso implantado no seu laboratório, o que é que vai acontecer? Você simplesmente vai recalibrar, trocar o reagente e vida que segue. E esses pacientes aqui que tiveram resultados liberados no dia anterior podem estar com resultados falsamente elevados e com a classe diagnóstica alterada. Um resultado que era normal pode ter saído como patológico, certo? Eu acredito que com essa explicação fica claro o que é análise retroativa de impacto e a importância de realizá-la no seu laboratório. Agora, nós vamos começar a brincadeira, que é uma coisa maravilhosa, que qualidade, eu sou apaixonado por qualidade, é fantástico, né? E controle de qualidade é melhor ainda, eu sou apaixonado por isso aqui. Tem gente que não gosta, né? Mas tem gente que gosta também. E eu vou mostrar para vocês aqui, alunos do curso, como fazer essa análise, passo a passo, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é separar as amostras, exatamente, a separar as amostras. Você vai selecionar, e isso é uma recomendação, não existe esse processo montado em nenhuma literatura, tá bom? Realmente cada laboratório que faz, que geralmente são laboratórios acreditados PALC, é o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, que tem essa especificidade, que exige esse processo, né, que você olhe para trás, e cada um faz de uma forma. Então o N que eu encontrei bacana, para não onerar muito, né, e que dá para ter uma amostragem boa, 3 amostras. Então você vai selecionar 3 amostras. Se o problema foi de equipamento, você estava lá na sua rotina e deu um problema no equipamento, você seleciona 3 amostras de 3 ensaios diferentes, cada uma de um ensaio diferente. Então você pega uma amostra de um ensaio de cálcio, outro, sei lá, de glicose e outra de sódio, sei lá, se foi no mesmo equipamento, digamos, entendeu? Pode até ser do mesmo paciente, mas o ideal é que sejam 3 pacientes diferentes, que fica melhor. Mas um ensaio de cada. O momento que você vai pegar essas amostras amostras que foram liberadas minutos antes do equipamento parar. Exatamente. Então, digamos que o equipamento deu problema em 5 horas, você vai lá no seu relatório, vai lá nas suas amostras e vai procurar 3 amostras que foram liberadas entre, digamos, 5h40 a 4h40 às 5 horas da tarde, entendeu? E separa essas amostras. Se você teve um problema de controle de qualidade, aí eu recomendo que você selecione 3 amostras de pacientes diferentes do dia anterior. Só que aqui, perceba, quando é equipamento, eu não sei qual ensaio foi impactado. Por isso, eu pego 3 ensaios diferentes. Quando é de controle, o problema é em um ensaio específico. Digamos, é lá na prolactina o problema. Então, você vai pegar 3 amostras de pacientes que tiveram prolactina do dia anterior. E aí, você não vai pegar tudo de um momento só. O que é que você faz? Pega em diferentes momentos. Digamos que 7h30 da manhã você detectou o problema. O seu laboratório rodou no dia anterior, analisou até 6 da tarde. Então você faz o quê? Pega uma amostra de 11 da manhã, pega uma amostra de 2 da tarde e pega outra amostra de 5 da tarde. Ou pega as 3 da tarde, pelo menos na parte da tarde, entendeu? Tranquilo? Beleza. Selecionou essas amostras, vamos para o próximo passo. Você vai reanalisar essas amostras. Isso. Se o problema foi de equipamento, você vai reanalisar após o conserto. Então o técnico lá, o cara responsável por consertar, ele já disse, não, já detectei o problema, já troquei a peça, eu já fiz a correção, agora tá ok. Então você passou o controle lá, tá ok. Você vai reanalisar essas amostras que você separou após o conserto. Se o problema era no controle de qualidade, você vai, digamos que você fez o que? Recalibrou, trocou o reagente, recalibrou, passou o controle de qualidade e ele entrou. Depois que você tomar essa ação corretiva, aí você repete, reanalisa essas 3 amostras que você separou. Esse é o segundo ponto, segundo passo. E agora
nós vamos saber como analisar se houve impacto ou não após essa reanálise. Então vamos lá. Se o problema foi de equipamento, se esse é o motivo da sua análise retroativa de impacto, você vai fazer o seguinte: você vai comparar o coeficiente de variação da diferença entre os resultados com o coeficiente de variação permitido da especificação. Imagino que todos que estão assistindo aqui, como são alunos do curso da WJ Quality, já fizeram uma aula de especificação da qualidade analítica, vão entender, tá? Então vamos lá. Você fez 3 resultados aqui de 3 ensaios diferentes. Você vai e você reanalisou. Então você tem um resultado liberado antes do problema e o resultado liberado depois que foi corrigido o problema. Tranquilo. Você vai comparar quanto que ele variou, quanto que foi em porcentagem essa variação de cada resultado desses 3. E você vai comparar, vai abrir lá a sua especificação da qualidade analítica, digamos que a variação biológica, Haley-Bach, CLIA, RCPA, qualquer uma. E você vai ver, olha, pode variar até 5% aqui para o ensaio da prolactina. Aí variou só 4%, beleza. Aí você vai ver cada um, certo? Eu vou falar melhor na frente disso aqui. Aí digamos que o problema foi de controle. Como você repetiu 3 amostras do mesmo ensaio, pacientes diferentes do mesmo ensaio, digamos que você pegou 3 amostras de potássio. O problema era no potássio, controle. Você repetiu. Você vai fazer o quê? Você vai calcular qual foi o coeficiente de variação em cada repetição e vai fazer uma média. Uma amostra variou 3%, a outra variou 4%, a outra variou 5%. Então, qual é a média dessa variação? 4%. E aí você vai comparar se essa média ela está dentro do coeficiente de variação permitido da especificação da qualidade analítica. Aí supomos que você vai lá no potássio e vê que a especificação da qualidade analítica do potássio é de, sei lá, 5%. Opa, se a média foi 4%, ok, tá dentro, beleza? É isso que você vai fazer nesse momento para analisar se houve impacto, beleza? E como calcular o coeficiente de variação, né? É uma fórmula bem simples. O coeficiente de variação é o DP, que é o desvio padrão, ou S. O DP dividido pela média vezes 100. O cálculo do DP, que é o desvio padrão, ele é um pouquinho mais chato, tá? Então ele está aqui o cálculo, que é a somatória do valor individual menos a média dos valores ao quadrado dividido pelo número de valores, tá? Professor, eu preciso saber isso decorado? Não, porque você vai usar o Excel e o Excel ele tem a função lá que é desvipad, né? DSVPAD, que calcula o desvio padrão. E também vocês vão ver a ferramenta que eu trouxe para ajudar vocês. Mas aqui é só para que vocês fiquem cientes como calcular o coeficiente de variação, tá bom? Agora, como interpretar, né? Se o coeficiente de variação estiver dentro, coeficiente de variação entre as análises, né? Estiver dentro do limite do coeficiente de variação da especificação da qualidade analítica, no caso aqui o potássio, eu dei um exemplo, um 3%, 4% e o outro 5%. A média 4%. Se a especificação da qualidade analítica era até 6, só variou 4, então ele está dentro do limite. Se ele está dentro do limite, a conclusão é: não houve impacto nos resultados. Você pode prosseguir com a rotina e dar glória a Deus. Não houve impacto, certo? Mas e professor, e se o coeficiente de variação da diferença entre as análises estiver fora, for maior do que o permitido pela especificação da qualidade analítica? Aí nós vamos para a próxima etapa, né? Que é como analisar se o CV estiver fora. Pessoal, vocês não vão achar isso aqui em lugar nenhum estudando a literatura, né? Isso aqui não tem, isso aqui, cada laboratório que é acreditado PAL, que geralmente, raramente, eu não sei se outras acreditações internacionais têm, mas isso aqui é uma coisa de experiência mesmo, né? De você fazer e encontrar a melhor forma, uma forma efetiva, e eu estou compartilhando com vocês aqui, eu uso.
Primeiro você vai calcular a porcentagem da diferença. Isso. Pronto, então digamos que você encontrou, nesse exemplo aí que eu dei do potássio, digamos que a média foi 4%. Um valeu 3, o outro 4, 5, fez a média de 4%, digamos, né? Pronto. Aí digamos que a especificação do potássio era só até 2%, só podia variar até 2%, mas a sua média dos coeficientes de variação, no caso de controle, problema de controle, variou 4%, então ultrapassou o CV. Nesse caso, o que é que você faz? Você vai simular aplicando esse desvio de 4% em todos os resultados liberados no dia, antes do problema. Exatamente. Exatamente. Então, digamos que você teve 40 potássios liberados nesse dia. Você vai pegar os 40, coloca numa coluna no Excel e diminui 4% de todos esses potássios. Você não vai reanalisar ainda, você vai só calcular como é que ficam os resultados eu diminuindo 4%. Entendeu? Um exemplo. E aí, quando você faz isso, existem duas possibilidades. Exatamente, mais uma condição. Que são as condições que vão vir após você simular a aplicação do desvio. Então, você foi lá nos seus resultados de potássio que foram liberados durante o dia e você aplicou, reduziu, sei lá, 4%. Porque digamos que antes do problema de controle, os resultados estavam bem altos, 4% a mais. Depois que você calibrou, ele reduziu 4%. Então, você reduziu 4%. E aí tem duas possibilidades. A primeira é se houver mudança na classe diagnóstica. Digamos que reduzindo esses 4%, nesses resultados que você tem, o valor de referência do potássio é de 3,5 a 5,5, digamos, um exemplo. Digamos que em todas as simulações que você fez, todos os resultados eram normais e mesmo retirando 4% continuaram normais. Então, não houve mudança na classe diagnóstica. Mas digamos que em 3 desses resultados, que você reduziu esses 4%, mudou o diagnóstico. Eles foram liberados altos e quando você reduziu os 4%, ele entrou no valor normal. Aí você tem que fazer o quê? Resgatar essas amostras, como é soro, provavelmente está na sua soroteca, né? E você deve reanalisar essas 3 amostras, somente as que tiveram impacto após a simulação. Se você reanalisar e realmente percebeu que após a reanálise ela tinha sido liberado alta, quando você reanalisou depois de ter calibrado, resolvido o problema de controle ou de equipamento, você reanalisou, percebeu que realmente ela normalizou, ou então era ao contrário, era normal e ela tinha sido liberada normal, era alterada, aí você conclui que houve impacto. Aqui a gente meio que finaliza o processo. Entendeu? E aí depende, se o resultado do cliente não tinha visto ainda o resultado, você só muda e tchau e benção. Mas se o cliente já tinha visto o resultado, aí você tem que retificar o laudo. Exatamente, aí é outro processo. Se não for possível reanalisar a amostra, digamos que você não tem mais essas amostras, isso aconteceu, sei lá, com um exame de hemoglobina glicosilada e quando você veio fazer não tinha mais, já tinha descartado. Aí você tem que solicitar a recoleta daquelas que sofreram impacto, né? Daquelas que após simular a aplicação do desvio mudaram a classe diagnóstica. Ok? Ok. Professor, e se não mudar a classe diagnóstica? Eu estou lá com meus 40 potássios, reduzi os 4% e todos eles, o que era alterado continuou alterado, o que era normal continuou normal. Aí, meu amigo, conclusão, não houve impacto. Faça uma oração, agradeça a Deus que você não vai precisar retificar resultado, não vai se preocupar e pode prosseguir com a rotina. Entendeu? Beleza, é isso. Professor, me diga que você, por favor, vai mostrar um exemplo. No woman no cry, no man no cry, porque eu não vou só mostrar um exemplo, como também eu vou mostrar a planilha da WJ Quality, que vai facilitar esse trabalho em 100%. Vai fazer praticamente esses cálculos automáticos, tá bom? Lógico que a planilha ela vai estar disponível para os alunos do curso de controle de qualidade e análises clínicas, né? Da WJ Quality.
Se você não é aluno, você vai poder conhecer aqui como é que funciona, mas para você ter acesso à planilha, você tem que fazer a inscrição no curso aí, que você não vai se arrepender com toda certeza. O curso mais completo do Brasil em controle de qualidade e um preço super acessível, tá bom? Então vamos lá, que vai facilitar bastante, 100% a rotina de vocês. Essa é a planilha de avaliação de impacto de exames e eu vou mostrar como você usa. Então eu vou simular aqui, a gente vai simular aqui dois exemplos que podem nos levar a realizar uma avaliação retroativa de impacto, como a gente já viu no início da aula. Um problema de equipamento e vamos simular um problema de controle. Tá? Então digamos que você use aí o Cobas C502, equipamento da bioquímica. A identificação dele aí no seu código de identificação, se tiver também, não é obrigatório, 15. E o problema foi problema na bomba de aspiração, que controla a aspiração. Um exemplo, deve ter algo parecido aí, né? Você coloca os números das OS aqui, né? O código de barras do paciente. Lembrando que o ideal é que essa planilha fique impresso, tá bom, pessoal? Você pode fazer o cálculo nela, mas o ideal é que ela deixe ela para fazer o cálculo, mas é que ela fique impressa para você poder assinar ao final. E aí, como o problema é de equipamento, né, a gente sugeriu você selecionar 3 amostras de ensaios diferentes, né, do momento da data quando deu o problema, do momento que deu o problema ali na bomba de aspiração. Então, digamos que o problema aconteceu ou no dia de hoje, sei lá, 14 horas da tarde. Você vai pegar ali amostras próximas ao problema de 13h30, 13 horas. Digamos que você pegou um potássio, uma glicose, uma amostra de glicose, de potássio e um de colesterol. Tranquilo. Antes do problema, vamos colocar aqui o resultado do potássio foi 5, a glicose foi 80 e o colesterol 150. Tranquilo. E aí o que é que você fez, seguindo aqui o que a gente fez na aula, você consertou, foi consertada a bomba de aspiração, né? Você pegou essas amostras e depois que foi consertado você repetiu, reanalisou essas OS. E os resultados foram de, vamos lá, 5,2, 86 e 160. Vamos dar um exemplo assim, pronto. Perceba que o que é que já aconteceu aqui que não tinha isso na planilha antiga, né? Ele já calculou o meu coeficiente de variação automaticamente. Ó, coeficiente de variação calculado automaticamente, tá? Usando aquela fórmula lá que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. E ele dá uma média, já calcula a média dos 3 coeficientes de variação dos exames aqui que foram analisados. E aí ele deu uma média de 4,15, tá? Essa média aqui de 4,15, você só vai usar ela quando você estiver tratando de um mesmo exame, que é quando dá problema de controle você usa 3 exames. Então nessa parte aqui você vai ignorar ela, por quê? Porque você vai ter que acessar a sua especificação na quadra analítica e colocar aqui, ó, CV EQA, ó, bem aqui tem a legenda, ó, EQA, especificação na quadra analítica. Então você vai colocar o CV permitido, a variação máxima permitida, né, a imprecisão. E aqui, como são 3 exames, vão ser 3 permissões diferentes. Por isso que você não pode usar a média dos 3. Então, se você já deve ter feito a aula, né, a aula de especificação, para que você entenda, porque eu não vou ter como explicar aqui. Mas vamos aqui no site da Federação Europeia de Química Clínica, que é quem tem o banco de dados da especificação, hoje chamada variação biológica. Vamos aqui, só para ficar mais real, né? Vamos ver qual é o CV permitido da glicose. Aqui, ó. Pronto, CV, a imprecisão, né?
A desejável é 2,5, mas a gente pode ir até a mínima. Então 3,8. Então vamos dar um exemplo aqui, que aqui ó, 3,8 é o CV da especificação. Vamos dar um exemplo que o CV da glicose é 6, aí eu não estou indo lá, que é só um exemplo, tá? E vamos dar um exemplo que o CV do colesterol é 5,5. Então perceba que nesse exemplo, como eu estou falando de três ensaios diferentes, eu não olho para a média aqui. Nesse exemplo, eu comparo o CV que eu tive entre os resultados com o CV máximo. O que é que está me dizendo aqui essa análise? Olha, você podia variar para o potássio até 3,8%. Mesmo com esse problema da bomba, só variou 2,77%, tá ok. Para a glicose, você podia variar até 6%, tá ok. E para o colesterol, você podia variar até 5,5%, só variou 4,56%. Então, qual é o entendimento aqui? De que o problema na bomba de aspiração, NH-IE, não houve impacto nos exames. Então você vai colocar a data aqui, vai estar impresso, coloca de caneta, né? E aqui você colocaria de caneta NH-IE e faz a sua rubrica, a sua assinatura aqui, a assinatura de quem fez essa análise, preencher os dados, fez a análise, ou quem fez a análise direitinho, fez os cálculos, tá bom? Dizendo que não houve impacto em exames, porque em nenhum dos ensaios superou, ultrapassou o valor permitido da especificação. Beleza. Agora, o outro exemplo, digamos que a gente vai pegar o, sei lá, Victros 5600. O outro exemplo aqui, digamos que ele é o equipamento 7. O outro exemplo é de controle. Digamos que a gente pegou uma regra 22S infringida. Tranquilo. Só para simular aqui, né? Tranquilo. Aí, para qual ensaio? Digamos que a gente pegou essa regra para um ensaio de... Vamos pegar aqui, sei lá, 25 HD. A vitamina D. Olha, deu... Hoje, quando fez análise pela manhã, houve 2 resultados consecutivos ultrapassando 2 desvios padrão para a vitamina D. Tranquilo. Então, assim, eu não sei se essa estabilidade foi perdida agora de manhã ou se foi perdida ontem. Então, eu pego 3 amostras de ontem à tarde, né? E vou, sei lá, que foram liberadas 5 horas da tarde ou 4 horas, e vou fazer a reanálise. Então, digamos que a primeira amostra, o resultado foi 25. A segunda amostra, o resultado foi 39. E a terceira amostra, o resultado foi 35. Estou inventando agora esses resultados, tá bom? E aí, o que é que aconteceu? Aqui foi detectado que houve uma perda de estabilidade da calibração. Foi feita uma calibração. Tranquilo. Então, feita uma calibração. E depois da calibração, ou seja, após a resolução, né? Ó, após a resolução... Os resultados foram, vamos pegar aqui os resultados aqui para a gente ver. Vou botar uns resultados um pouquinho mais alto aqui, né? Para a gente ver. Pronto. Digamos que foi esse. Aqui todos foram mais altos, digamos. Pronto, digamos que foi isso que a gente teve aqui, tá? Detalhe. Se os resultados após a resolução eles estão mais altos, então para ser compatível é que a minha regra 22S tenha sido negativa, né? Eu tive 2 resultados consecutivos, ultrapassando 2 desvios padrão para baixo, né? Por quê? Porque hoje quando eu recalibrei na simulação aqui, meus resultados subiram, então estavam baixos antes. Aí quando eu recalibrei e reanalisei essas amostras, eles subiram. Então você tem que avaliar fazer essa comparação com o controle para ver se está compatível também, tá bom? Então beleza. Então a gente tem aqui já, nesse caso eu tenho uma média, né? Eu tenho uma média aqui, ó, para o meu CV. Aí eu posso usar essa média, porque eu tive o quê? 3 resultados. Ah, tem um detalhe, ó, tem que ficar de olho nisso daqui, ó. Eu coloquei inconscientemente, mas é algo bom para falar para vocês. Quando vocês fizerem esse CV de 3 ensaios, professor, eu sou obrigado a fazer 3 ensaios? Não. Se você quiser pegar só 2 ensaios, 2 amostras e fazer duplicata, 2 duplicatas, pode.
Se você quiser pegar uma e fazer uma triplicata, pode. Aqui é o exemplo que eu uso, entendeu? Então você fica à vontade, mas eu acho que esse exemplo aqui ele funciona bem. Mas fica de olho nisso. Percebam, uma amostra eu tive 11,16 de variação, outra 13 e outra 23, ó. Então essa aqui está jogando o meu coeficiente de variação para cima. Então pode ter algum problema nessa análise. O que é que eu recomendo quando você pegar de 3, uma diferença muito grande? Pega uma nova amostra, substitua essa, né? Digamos que a gente pegou uma nova amostra e a repetição foi assim na nova amostra. Sei lá, 30. Pronto, aí ficou mais compatível, né? E isso impacta, tá bom? É como se fosse um outlier. E o problema pode ter sido antes ou depois. Mas aí é bom você ficar de olho nisso também, tá? E aí, vamos supor que eu fui lá na minha especificação, digamos que eu use RCPA. Digamos que eu use RCPA para vitamina D. E a RCPA está me dando um limite de 10% para variar. Eu não sei quanto é, tá, pessoal? Aqui é um exemplo, que eu não vou abrir lá para não ficar mais extenso. Então, o que é que eu estou vendo claramente? Poxa, minha média ultrapassou. Então, o que é que está dizendo aqui? Olha, esse problema, ontem à tarde, os seus resultados de ontem à tarde podem estar comprometidos e terem sido liberados um pouco mais baixos, não é? Porque depois que eu calibrei, eles aumentaram 11,47%. Então, seus resultados podem ter sido liberados um pouco mais baixo, porque o meu limite é 10. Aí eu tenho que fazer a aplicação do desvio, né? Vamos voltar lá na aula, como fala aqui, ó. Ó, se realmente, cadê, ó? Se houver mudança... vamos já para essa parte aqui. Aqui onde ele diz, ó. Simular a aplicação de desvio em todos os resultados, tá? Vamos fazer isso agora. Então, nós entendemos que a vitamina D estava sendo liberada possivelmente com resultados em torno de 11,47% mais baixo. Aí o que é que a gente vai entender agora, simular agora? Vamos simular, vamos dizer o seguinte, como nesses três resultados o CV que eu encontrei está maior do que a especificação, eu tenho que fazer o quê? Jogar essa tendência em todos os meus resultados liberados no dia anterior, pela manhã, ou se você dizer, não, pela manhã eu tenho controle, vai ser só pela rotina da tarde, você vai jogar, né? E aí você vai ver. Então, digamos que na rotina da tarde, vamos fazer o seguinte, a gente liberou 10 vitaminas D, vamos colocar os resultados aqui, ó, 10 vitaminas D. Digamos que na rotina da tarde a gente liberou 10 vitaminas D. Tô colocando resultados aleatórios mesmo aqui. Eu nem sei. Deixa eu ver quando é 10. Pronto, 10. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu identifico se a minha tendência que eu vou jogar aqui, ela é negativa ou positiva. E aqui é positiva. Por quê? Meus resultados estavam mais baixos. Depois que eu calibrei, ficaram mais altos. Então, provavelmente, eu estava liberando resultados mais baixos. O que é que eu faço, pessoal, para liberar isso aqui? Eu vou somar 11,47%, eu vou aumentar, na verdade, essa porcentagem aqui nos meus resultados. E aí eu vou ver se muda a classe diagnóstica. Como é que eu faço isso, professor? Ó, tem várias formas de fazer, né? Você pode pegar a calculadora 19 mais 11,47% igual, ó, tá 21,18, digamos assim, ó, 21,18. Só que é muito chato você fazer isso um a um, né? Eu, como uso Excel, eu gosto de fazer em todos. Então tem várias formas de fazer. Você pode vir também aqui, ó, e seleciona a célula e multiplica 1 vezes, como eu quero aumentar, eu entendo que 1 é 100%, então aqui é 11,47%. Então eu estou multiplicando por 1 vezes 11,47%. Se fosse aumentar 20%, a célula vezes 1,2. Tá? Dou Enter aqui, ó, perceba que é a mesma coisa, tá vendo? Então aqui, ó, dei 2 cliques, ele já fez os meus cálculos. Ele já fez os meus cálculos aqui. Tá bom? Então vamos entender que 20% é o limite da vitamina D para ele ser uma vitamina D normal, uma vitamina D deficiente ou insuficiente. Eu nem lembro agora qual é o termo, né? Que teve uma mudança.
Então, vamos ver, considerar como 20 a taxa de aceitável, ponto de corte. Então vamos ver, ó. Esse resultado aqui, o que é que eu gosto de fazer também, né? Eu faço assim, ó. Eu não sei que 20 é normal, porque eu tô falando 10 resultados, mas imagine que você tem gente que olha 50, 100, né? Eu faço assim, eu gosto de fazer assim. O ponto de corte é 20, então eu vou botar assim. Se for maior que 20, é normal, verde. Se for menor que 20, seria uma deficiência, eu vou colocar amarelo. Aí eu olho, ó, opa, eu tive o que, ó, 3 resultados que foram liberados abaixo da classe diagnóstica normal, como deficiência de vitamina D, que após a minha simulação, né? Após a minha simulação, eles normalizaram. Então o que é que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Pego essas 3 amostras, descongelo lá na soroteca, né? Soro, se tiver refrigerado ainda, melhor. E eu vou fazer o que? Reanalisar essas 3 amostras. Aqui foi só uma simulação baseada no CV que eu encontrei. Agora que eu vi que mudou a classe diagnóstica na simulação, eu vou fazer uma reanálise dessas amostras. E aí, digamos que na reanálise eu tenho as seguintes situações. Essa aqui deu 20,9. Essa aqui deu 19,8. E esse aqui deu 21,2. Um exemplo. Aí perceba. Supomos que esses resultados já foram visualizados pelo cliente, pelo médico. Já foi entregue, impresso de alguma forma, consultado na internet. Então, esse resultado aqui, ele realmente, ó, se eu usar a mesma situação aqui, ó, ele é um resultado que foi liberado abaixo da normal. Então, eu vou ter que retificar o laudo, porque mudou a classe diagnóstica. Vou ter que ligar para o paciente, seguir todo o procedimento para retificação de laudo, entendeu? Esse outro, mesmo com a simulação de desvio, mesmo com a reanálise do novo resultado, continua abaixo de 20. Então, eu não vou precisar fazer a retificação, deixa como está, porque não vai mudar a realidade do paciente, não vai mudar a conduta, não vai mudar o diagnóstico, nada, entendeu? Já esse outro também saiu de um resultado de uma deficiência de vitamina D para um resultado normal de vitamina D. Então, se o paciente já tiver visto, consultado, também tem que ser retificado. Agora, o resultado, ele ainda está, ainda não, você já deixou pronto no sistema, mas o paciente ainda não veio pegar. Então é só você alterar. Você não reanalisou depois da calibração? Altera e assina novamente o resultado e ele fica pronto lá, entendeu? Nessa situação aqui que você teve que retificar, a conclusão vai ser HIE, que é o que? Houve impacto nos exames. Então você assinar, salva essa planilha, deixa ela salva lá impressa, tá bom? Lógico, isso aqui você não vai notar isso aqui, né? Isso aqui foi só um exemplo que você vai ver no seu sistema. Mas vocês entenderam, né? Eu acho que ficou claro aqui quando é que você retifica, quando é que não retifica. Supomos, voltando aqui ó, no slide. Aqui, ó. Se não for possível reanalisar, digamos que você não tem mais essa amostra, ou já passou, sei lá, foi uma hemoglobina glicada, que a estabilidade, ou um hemograma, que a estabilidade só são 24 horas, quando você fez a repetição, a amostra, quando você fez a simulação do desvio, já tinha passado o prazo. Não tem como reanalisar dentro da estabilidade permitida, você tem que solicitar a recoleta de quantas forem necessárias que você entendeu que podem mudar a conduta, mudar o diagnóstico, a classe diagnóstica. Agora, se não houve mudança da classe diagnóstica, né? Glória a Deus, vida que segue e tudo certo. Entendeu, pessoal? Então, só para a gente fazer um resuminho das etapas aqui, você vai separar as amostras, o primeiro passo, né? Separou as amostras, isso quando você entender que o CV encontrado da repetição das amostras que você separou para fazer análise retroativa de impacto, ultrapassar o CV permitido. Reanalisa as amostras que você precisa reanalisar, tá bom? Aí, por quê? Porque você já fez a simulação lá do desvio e ele muda o diagnóstico. Calcula o CV da diferença.
Aqui eu coloquei desde o começo, né, na verdade. Calcula o CV da diferença. Se o CV ultrapassar da especificação, aí você aplica a simulação de desvio. Isso. Se mudar a classe diagnóstica, você reanalisa ou pede recoleta. Se não mudar, segue a rotina. Isso tem que ser feito de urgência, pessoal. Por quê? Tem que ser feito de urgência. Porque você pode chegar na situação em que teve a mudança da classe diagnóstica, mas o paciente ainda não tinha visto o resultado. Então você já muda ali antes de precisar retificar. Né? Porque digamos que você demorou, deixou para fazer no outro dia. 5 pacientes consultaram os resultados durante a noite. Aí no outro dia, desses 5, mudou a classe diagnóstica. Você vai ter que retificar 5 laudos, chamar 5 pacientes para retificar. Aquele negócio que é chato, né? Afeta a credibilidade do laboratório, enfim. Mas se você faz isso em urgência, a chance de o paciente não ter visto o resultado e você atualizar o resultado sem precisar retificar o laudo é bem maior. Então, é um procedimento que quando precisa fazer tem que parar lá, o setor da qualidade, junto com o setor técnico, e dar urgência máxima nessa análise aí. Tá tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, tá bom? Acesse o nosso site www.wjquality.com.br. Vê lá a nossa consultoria. A gente dá consultoria em gestão da qualidade para laboratórios, mentoria para gestão da qualidade. Contém vários módulos para mentoria, tá bom? Em aberto também. E temos aí os cursos, todos eles online, 100% EAD. Esse curso de controle de qualidade, que essa aula está nele, ele tem a classificação mais alta da Udemy, é o curso mais completo no Brasil que você vai pegar aí de controle de qualidade, com toda certeza, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me ajuda também aqui. No caso, você está vendo ele no canal, né? E compartilha com alguém da área que você acredita que possa ter interesse, porque é um processo importantíssimo, análise retroativa de impacto. Vai evitar que você tenha problemas aí com os seus pacientes, porque é muito mais importante, muito melhor do que você deixar o paciente ir embora com um resultado, é você chamar, por mais que tenha esse problema que é um pouco chato, mas o que importa é a saúde do paciente. Então, se você sabe que você liberou um laudo errado, você precisa ter a certeza de que não mudou a classe diagnóstica, não vai mudar a conduta daquele paciente. Se isso acontecer, você tem a responsabilidade de dizer para ele, olha, eu errei, nós vamos mudar assim, isso, a causa raiz foi essa, a gente já está resolvendo, mas o teu resultado foi atualizado, é esse, e fazer o disclosure, né, que é um processo aí no meio médico também, de você assumir o erro realmente, né, e ser sincero e transparente com o paciente. Valeu? Abraço.